Fala, rapaziada, a gente vem trazendo aí o pós-jogo da seleção, essa derrota para a França, e a gente vai trazer um corte aqui do Linha de Passe, falando muito sobre esse jogo, mas falando muito sobre Vini Júnior, que não consegue jogar a mesma coisa que joga lá no Real Madrid, aqui na seleção. Tá devendo, e aí a mídia pergunta, a camisa 10 pesou pro Vini Júnior? Então, vamos acompanhar o vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na seleção brasileira? Acompanhe o vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. A gente já meio que começou a discussão aqui do Vini Júnior no YouTube e acho que esse ponto aqui, qual foi o Fansport aí que falou sobre fominha? Bom, tudo bem. Eu vou achar ele, vai achar, você fala aí. Sobre o Vini meio fominha e tal. E o Pedro acabou de falar uma coisa que é curiosa, porque assim, você disse, né, Calçade? Não vai cair a casa do Ancelotti caso o Brasil perca para a Croácia também e tal, a coisa está estabelecida, é o técnico da seleção da Copa, já vai renovar, esquece. Só faltava Aí o Pedro falou que 2 derrotas podem ser com relação a alguns jogadores e tal, cobrança de alguns jogadores. E a gente já pensa no Vini Júnior. Acho que o primeiro jogador que vem à cabeça quando a gente pensa em cobrança é o Vini Júnior. Porque o Vini Júnior, você estava trazendo números do bloco anterior, e o cara ainda não aconteceu na seleção brasileira. E o momento dele no Real Madrid voltou a ser muito bom, somente depois da chegada do Arbeloa. E me parece, quando o Fã de Esportes fala de ser fominha, que ele ainda sente, ele ainda tem que lidar um pouco com isso de ser essa figura central. Ele tem isso. E me parece que ele quer resolver algumas jogadas ainda sozinho, jogadas que ele não precisa resolver sozinho. Você poderia dizer, vamos imaginar que o Vini Júnior jogasse no Brasil. Tá. E a gente falaria, o Vini Júnior não consegue na seleção jogar o que ele joga no Brasil, porque na seleção ele encontra jogadores, situações mais difíceis e tal. Seria um caminho de análise. Isso. O Vini Júnior decide partidas contra o Manchester City. É isso. Esse de final de Champions. E vários. Então, assim, o Vini Júnior, o Vinícius está aprovado no mais alto nível do futebol mundial. Então, não é essa a questão. A questão é este cara que ele se tornou, este jogador importante, quando vem a seleção, e aí o Fã de Esportes fala de fominha, eu não vejo isso. Eu vejo como o cara que quer trazer para ele uma certa consistência do ataque que ele sozinho não vai ter. Mas são 2 problemas, tá? O Brasil tem, o Vini Júnior como esse jogador do Real Madrid, que joga e não joga aberto, tá? Você tinha Rafinha e Martinelli, depois na parada para hidratação o Ancelotti inverteu, e aí o Martinelli faz uma bela jogada, porque ele corta para dentro, bate de esquerda, né? E as coisas funcionaram. O que acontece é a questão do Vini transportar esse grande jogador que ele se tornou para a seleção, e ele não consegue, por uma, talvez, cobrança de ser o cara da seleção, autocobrança, e o papel, vamos de uma forma mais simplista, definir o papel do 9. Esse cara não existe. Então interfere no jogo dele também. Porque o Vini, quando joga no Real Madrid por dentro, por exemplo, ao lado de Mbappé, o Mbappé, embora não seja o 9, mas ele está jogando ali centralizado, vamos combinar que é uma dupla de um nível mais alto. E nós não conseguimos estabelecer isso. Então é o Vini tentando resolver sozinho, sem ter o cara do lado dele ou alguém, porque está toda hora mudando e tentando encontrar um ser que possa ser essa dupla. Então, são 2 questões hoje. Uma é ele, a outra é do sentido coletivo. Sim. E hoje ficou evidente isso. Eu acho que mais do que nunca, assim... Só que a colocação foi do Dai ou Marins, tá? Não, assim, ninguém questiona o talento do Vinícius para jogar futebol. Acho que isso seria uma loucura. O Ancelotti o conhece bem, o dirigiu em conquistas no Real Madrid. Eu acho que é o técnico que mais foi capaz de explorar bem as qualidades dele até hoje. Não só no aspecto técnico, mas acho que mentalmente me parece muito claro que tem alguma coisa aí. Né? Concordo. Então, assim, não sei se é o peso da responsabilidade. Porque eu vou dizer pra você, a Copa de 22 do Vinícius, ela foi melhor do que muita gente lembra.
Sim, ele participou em vários gols. Em boa parte dos gols, talvez porque no jogo com a Croácia especificamente ele não foi tão bem, né? Ele foi Largou sacado. lateral direito croata para avançar com liberdade. Sim, não foi o melhor jogo dele, talvez isso acabe diminuindo um pouco a lembrança que a gente tem. Mas ali, como um coadjuvante, ele fez uma Copa bem digna, eu diria. De lá para cá, com essa necessidade de assumir cada vez mais a responsabilidade, de ser o cara quando não temos mais o Neymar. E aquele Neymar que as pessoas idealizam, nós não teremos mais. Agora com a camisa 10, é uma coisa que o Pedro Ivo trouxe pra gente ao longo da semana, né? É simbólica essa camisa 10 na mão dele, porque até para mostrar que, olha, gente, vamos nos mover dessa história e vamos dar a 10 pro Vini. Então, assim, se foi um gesto na direção dele, que isso seja para ele se sentir à vontade, não para ele carregar um peso maior. Então, na Copa do Mundo, quando o técnico vai ter mais tempo também com os jogadores, que o Ancelotti possa também tentar deixar o Vinícius mais tranquilo, porque ele não parece tranquilo. Essa coisa de tentar fazer todas as jogadas, de tentar desequilibrar todos os lances, ele não precisa. Ele tem ótimos jogadores ao lado dele. A seleção brasileira tem alguns dos melhores jogadores do mundo, gente. Tem. E quem falar que não é porque não tá vendo futebol, pô. Entendeu? Então, assim, ele não precisa ser o cara que vai colocar todo o Brasil nas costas e levar o Brasil ao título mundial. Se ele acha isso, alguém precisa chegar do lado dele e falar, cara, não precisa. E esse cara talvez tenha que ser o Ancelotti. Eu penso muito como você, porque eu vejo o Vini desconfortável com a camisa da seleção brasileira. A impressão que eu tenho é que, por exemplo, ele viveu esse ano uma fase ruim por um período no Real Madrid. Sim. E todo jogador teve fase ruim na carreira. Maradona, Pelé. O Messi teve fase ruim na carreira, isso faz parte. Mas ele mesmo incomodado, às vezes irritado e às vezes provoca a torcida adversária e tal, ele nunca pareceu um pouco intimidado pela situação. Ele parecia que não estava gostando, estava incomodando, mas ele não parecia que encolhia. Na seleção brasileira, ele parece muito desconfortável, porque a impressão que eu tenho é que ele sabe que ele pode fazer mais, ele acredita no próprio futebol, mas em campo com a seleção brasileira isso ainda não aconteceu. E a situação está muito desconfortável com ele, porque vai chegando a Copa do Mundo, a cobrança da seleção brasileira é enorme. Ele tem, como o Léo disse, grandes jogadores ao lado, alguns protagonistas de suas equipes. Ele tem um treinador que o conhece bem. O treinador facilita para ele na forma de jogar, né? Porque, por exemplo, com o Tite, ele precisava voltar a recompor do lado esquerdo para proteger o Neymar, né? Deixar o centroavante mais livre. Agora, ele tem mais liberdade para fazer pressão alta e não tem a necessidade de recompor tanto quanto recompunha antes. Então, a bola chega no pé dele, ele sabe que alguma coisa tem que acontecer. E não está acontecendo. Tá? Então, enquanto isso não acontecer, por mais que o Ancelotti converse com ele, dê a camisa 10 e os jogadores apoiem, é uma coisa dele com ele mesmo. Enquanto não acontecer em campo, a gente não vai começar a ver, porque a gente nunca viu, de verdade, o Vini Júnior do Real Madrid na seleção brasileira. Na seleção nunca Agora, vimos. Tem o outro lado. Estreou na Copa do Mundo, fez um jogo bom, fez o segundo jogo bom. Confiança. É isso. Isso muda rapidamente também. Confiança é tudo, cara. Futebol ele tem, cara. Sem dúvida. Quero ouvir o Pedro também, que vive as entranhas da seleção brasileira, para trazer essa análise de Vini Júnior. Como é que está essa relação com o Ancelotti? Eu vou tentar trazer um pouco de um aspecto, sabe, de tempo. Uma questão temporal nisso tudo. Quando o Birner fala a Copa vai chegando, eu penso muito nisso. Porque a gente está em março de 2026... E passa um filme na minha cabeça lá do meio do ano de 2024, exatamente aqui nos Estados Unidos, conversando com vocês na bancada do Linha de Passe, pós-jogo de seleção brasileira. E a gente batia muito na tecla de algo que o Vinícius precisa ser protagonista. E a leitura nossa, de muita gente, até internamente na seleção, é que ele sentia esse peso. De ter que ser protagonista era um peso naquele momento. Eu lembro de uma partida que o Vini teve que ser protagonista e foi após um empate na estreia, tem um Brasil e Paraguai na segunda rodada da Copa América, que tem que ser protagonista e ponto. Dali em diante, ele teve que ser protagonista algumas vezes e não foi. Só que o tempo está passando. O trabalho ao redor, não acontece. Naquela época era, mas é porque o tipo de jogo, o Brasil encara defesas fechadas. O Vini contra a defesa fechada não é exatamente o Vini do Real que tem em campo. Eu já vi o Vini com dificuldade diante de defesas fechadas. Hoje o Vini em algum momento teve campo. Hoje, em algum momento, o Brasil roubou, tentou acelerar o Vini com o campo. E aí tem coisas que não adianta eu querer aqui achar que temos respostas para tudo. É um Vini que erra dribles aqui,
erra lances aqui que você pensa ele com a camisa branca dentro do Bernabéu ou simplesmente jogando a Champions, você vira e fala, vai decidir. E Exato. aqui não é assim. Tem uma bola muito emblemática, Vini caindo pela direita, virada de campo direita, quase linha de fundo, no primeiro tempo, que roubam a bola dele como se roubam um doce de uma criança. E o Vini não é esse tipo de jogador. Eu não estou aqui para massacrar o Vini. A questão é que a gente quer entender quanto que ele vai ser aquele do Real. E acho que passa por confiança, por se habituar. O Vini falando desconfortável. Pode ser, pode receber essa camisa. Ele agora não é mais aquele destaque, o protagonista interino, como a gente brincava no Mundo F mais cedo, né, Léo? Ele agora é o protagonista de fato, assumido. O posto é dele, o mandato é dele. E aí, entender. No segundo tempo, eu fiquei muito de olho no Vini, em algumas bolas que ou não chegavam nele, ou ele errava, e meio que cabisbaixo, aquela coisa de que incomodado que não aconteceu. Então, acho que é contexto de um Vini que ainda não viveu esse protagonismo aqui. Antes, por causa do time, às vezes por erro dele, mas é bom frisar, não foi só o Vini que teve erros técnicos hoje. Tá? Eu vi erro de recomposição, eu vi erro de saída de bola, eu vi erro de passe no meio de campo, erro de salto de pressão, erro de pressão ajustada, onde o bloco está mais baixo. O Vini, onde ele tinha que acertar, acelerou a bola, tomada de decisão, tomou uma decisão errada no início. Drible, 1 contra 1, não acerta o drible. São coisas que quando você para pensar, pelo menos nisso o Vini vai bem. Aqui ele não está indo. Talvez não seja tão simples explicar. Aí tem que conversar com ele, se pega no mental dele. Eu vi um Vini dando entrevista muito mais maduro, muito mais solto, anteontem. Ontem de manhã. Hoje não foi assim. Então acho que está faltando sim, passa pela confiança, por entender o contexto, por ficar mais solto. Um jogo talvez próximo, uma boa partida contra a Croácia pode mudar isso? Pode. Uma boa estreia de Copa pode mudar isso? Pode. Fato é que ainda não aconteceu. E falar isso não é desmerecer o futebol do Vini. O Vini não precisa provar nada pra gente, pra mim, pra bancada, pra quem tá nos assistindo. Ele é um cara de grandes jogos, de momentos agudos e decisivos. Ainda não é na seleção, e talvez por contexto. Você falou, como o Pedro também falou, pode chegar na Copa, 1, 2 jogos, vai bem, vai embora, confiança, pegou. Só que, cara, já é um ciclo inteiro, hein? Então, mas isso está me dando duas opções. Não aconteceu esse jogo, essa confiança. Assim, desculpa interromper. Não, vai lá. E você segue o bem raciocínio. rude com o senhor. Vai. Tira do time? Não, eu não tiraria. Então acorda. Então, eu não São tiraria. Duas opções que eu não isso é tiraria. assim, ou joga ou não joga. Mas o Birner, assim, por exemplo, começa a Copa do Mundo, primeiro jogo vai mal. Segundo jogo, ele vai mal. O Brasil vai ganhar, tá? Todo mundo vai levar problema para a Copa, tá? Não tem ninguém que vai chegar na Copa sem problemas. Todo mundo. Lamine Yamal, um ano complicadinho para ele, agora ele tá legal, mas era problema no pubs. Os caras falando, olha com o Lamine Yamal. Do outro lado, o Nico Williams ainda não conseguiu se livrar. E aí você vai para outros países que têm problemas. Tá, mas os nossos são grandes, porque você não tem o quarteto que você diga, isso aqui é o ideal do Brasil na Copa do Mundo, se ele conseguir até o final assim, isso não tem. Então é a missão do Ancelotti a partir de agora. Esse jogo e o próximo, eu acredito que vão servir para ele fechar a lista. Ganhar, óbvio, não vai chegar o Ancelotti e falar assim, eu não estou nem aí para o resultado. Todo mundo está aí para o resultado. Todos. Tanto você viu como a França comemorou hoje. O banco deixando e tal. Porque, é do Brasil. E se ganhasse da França, a mesma coisa. E a Croácia também. Mas é preciso ter confiança. Por exemplo, o Danilo, no meio de campo. O Danilo do Botafogo. Eu queria chegar em Danilo e Luiz Henrique, Calçadinho. Cara, sim, pelos problemas que nós temos, sim, o Danilo do Botafogo e o Danilo do Palmeiras, dá para levar. Dá. Também acho. Dá para levar. Só que ele está aqui num processo, hein, Pedro? Está num processo que é uma decisão que não vai ser uma certeza. Porque você não tem o tempo da certeza. Né? E aí A gente vai voltar para o mesmo papo de sempre. Vai faltar tempo para entender, vai faltar tempo para maturar o Danilo do grupo da seleção, vai faltar tempo para talvez amadurecer o jogo do time do Ancelotti para potencializar o Vini. E aí a gente está tendo esse papo desde março de 2023, primeira data FIFA pós-Copa. Não dá para resolver até o final de maio, que é quando a seleção se apresenta, a questão do tempo. Isso não se controla, isso se perdeu. Agora é Copa do Mundo. O Birner sempre bate muito nessa tecla, né? São aqueles 40 dias agora, 8 jogos, 40 dias. Não tem como recuperar ciclo. O Brasil ganhou da Croácia pré-Copa de 18, ganhou de europeus em outras pré-copas, chegou muito bem nas últimas 2 Copas e isso não disse muito sobre o que foi o desempenho na Copa. Teve Copa que o Brasil chega muito bem e não anda. O Vini chega com interrogações em 2022 e tem uma boa Copa, a meu ver. Então, assim,
Agora vai ficar muito mais na conta do ajuste fino e não ter essa certeza. Estou com você, Calça. Pode ser o Danilo, a gente não tem essa certeza. Pode ser. Opção tem. Agora, não tem como cravar aqui que vai acontecer. Boa. Pedrão, abraço para você, boa sequência de trabalho aí, valeu. Nos vemos então na próxima terça-feira, pós-Croácia. Estou aguardando você. Terça-feira tem, pós-Croácia. Boa, maravilha. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Linha de Passe, falando sobre esse jogo, essa derrota para a França, mas falando muito sobre Vini Júnior, né, cara? É a verdade que a gente nunca viu o futebol do Vini Júnior aqui na seleção brasileira. Ele joga muito bem lá no Real Madrid, claro, como foi falado, passa por altos e baixos, como todo mundo, mas o futebol, mesmo em momentos difíceis lá, é muito melhor do que o futebol que ele apresenta com a camisa da seleção brasileira. E o Ancelotti deu a camisa 10 para ele. E aí fica a dúvida, fica o questionamento. A camisa 10 pesou pro Vini Júnior? Depois eu vou subir aí uma pesquisa para saber a opinião de vocês. Mas você pode deixar aqui no comentário também do vídeo. Porque, cara, a gente não sabe o que tem que fazer mais. Já jogou de vários jeitos e o Vinícius Júnior não consegue mostrar o bom futebol dele vestindo a camisa da seleção. É um jogador de excelência? É um ótimo jogador. Mas parece que ele não consegue psicologicamente ser o cara para chamar a responsabilidade, para ser o cara, o destaque, ser realmente o camisa 10. Eu sinceramente acho que pesou. Na verdade, a camisa da seleção vem sempre pesando para ele e hoje ainda mais com a camisa 10. Então, sinceramente, cara, é claro que essa seleção de hoje muito desfalcada, sem o Estevão que tá jogando muito. Eu, sinceramente, acho que ali na frente cabe muito o Vitor Roque, porque o Vitor Roque, ele é trombador, né, cara? Forte, baixinho, mas é forte o moleque. E ele tem essa habilidade de, meu irmão, joga a bola pra ele, ele parte mesmo. Então, assim, eu acho que o quarteto seria mesmo o Estevão, Vitor Roque, o Rafinha e o Vini. Esse quarteto. Mas a gente tem que entender que o Vini não pode ser o 10. Ele não sustenta esse peso da camisa. A 10, pra mim, pesou muito pra ele hoje. Quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado no vídeo? Você concorda, discorda? Compartilha com a gente a sua opinião deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like se você puder. Hypar o vídeo ajuda demais o nosso trabalho. Quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal da nossa seleção brasileira, então eles entregam muito mais o nosso vídeo e o nosso canal. Valeu, rapaziada, um grande abraço.